Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui por que você está sofrendo tanto e não tendo um tanto sucesso assim ao comprar ações. Quais as decisões erradas que você tomou, o caminho que você percorreu e quais seriam as opções mais tranquilas para você mudar essa realidade, essa trajetória. Vou trazer aqui ideias simples, algo simples que você possa fazer sem ser um profissional e ter uma tranquilidade na hora de comprar uma ação, você poder dormir tranquilo com aquela ação. Então a ideia desse vídeo não é derrubar fórmulas, não é trazer uma verdade absoluta, mas sim mostrar que existem possibilidades de você fazer compra de ações sem ser profissional e passar por uma tranquilidade, dormir tranquilo, não ficar preocupado com o caminho daqueles ativos, não ficar olhando para a notícia para saber o que vai acontecer com a sua ação. Então é isso que a gente vai mostrar, a gente vai passar aqui durante esse vídeo. Existem 3 passos que você, como investidor iniciante, normalmente você passou por eles. Foram os passos que você deu até você desistir de investir em ações. Então, o primeiro passo, o primeiro caminho que você seguiu foram as oportunidades. Quando você começa a ver vídeo na internet, às vezes um vídeo só, ele tem uma capacidade de persuasão, ele te convence tanto, e aí você imagina que aquela é a oportunidade da tua vida. E aí você vê que ações vai mudar a sua realidade. Você vai ficar rico, você vai realizar todos os seus sonhos, tudo aquilo que você não imaginava que você poderia conseguir, você vê nas ações a possibilidade. São demonstradas coisas, números absurdos. Tem empresas aí que, para vender curso, ela coloca uma ação que ela divulgou aí há uns anos atrás, que teve um potencial de valorização, se valorizou 3.000%, e aí ela fala aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Ela não traz aquilo como uma exceção, algo que provavelmente não vai acontecer de novo. E aí você vê aquele vídeo, você se vislumbra com aquilo e você começa a sonhar com um monte de coisas e acha que ali o seu sonho vai ser realizado e da forma mais simples possível. Isso não é verdade. E aí o caminho ele começa a te levar para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Informações. Após ver aquele vídeo, após ver aqueles vídeos, você começa a sonhar, se vislumbrar com um monte de coisas que pode acontecer na tua vida, e aí você começa a buscar mais informação. E aí tu começa a ver aleatoriamente várias pessoas diferentes, trazendo coisas maravilhosas para você, e aí você começa a buscar informação, são várias formas, relatórios, análise de empresas, várias coisas que você precisa fazer, como se isso fosse possível ser feito, acompanhando o mercado e vivendo a sua vida normalmente. Isso não é possível. Da forma como eles passam, não é possível. Você recebe muita informação, todo dia tem um vídeo novo da maioria dos canais, trazendo coisas diferentes para poder vender o conteúdo deles, na realidade, e aí você começa a buscar mais informações e aí tu começa a se ver enlouquecido. Você começa a ver e achar que você é incompetente, burro, que você não vai conseguir acompanhar todo mundo, que todo mundo faz aquilo, mas você não faz, que você não vai conseguir ter sucesso porque você não tem a capacidade de absorver todo aquele conteúdo que eles te passam. E aí você começa a ficar se frustrando e se decepcionando, e aí eventualmente você compra uma ação e essa ação perde valor, e aí você acha que você que é o problema, que você não fez a escolha errada, e aí começa a acreditar que o mercado não é para você. E aí vem o terceiro passo que você dá. O terceiro passo é a desmotivação, desanima, você joga tudo pro alto, vende tudo, vende ações, depois de você já ter gastado dinheiro com curso, com ações, com investimentos, no sentido geral, e aí você larga tudo, e aí você acha que não é para você e você volta para sua vida normal. Nem tão pouco e nem muito, na realidade. Você tem que entender que é possível sim ganhar dinheiro com ação, mas você não vai ficar rico por causa das ações. Na realidade, eles que vendem isso para você, eles não ficam ricos com as ações simplesmente. As ações são usadas como um negócio para impulsionar seu investimento, para proteger seu patrimônio, mas eles não ficam ricos por causa das ações. Muitas vezes ficam ricos por causa do curso que eles vendem, mas não ficam ricos por causa das ações. Então, você se sente incompetente, você vende tudo, acha que o problema é você, e o fato aqui não é esse. É que você não fica milionário por causa das ações. Então, isso é o primeiro ponto. Você pode proteger seu patrimônio, pode ter ganhos com as ações, mas não são elas que vão deixar você rico. Na realidade, o que vai deixar você rico é o seu trabalho.
Agora, mas o meu trabalho normal não. É o seu trabalho, as horas que você trabalha, elas podem valer mais ou menos de acordo com a qualificação que você dá para elas. E o segundo ponto é que o mercado de ações em si, ele não depende só de você, das suas escolhas, e nem desses que estão dizendo para você que é fácil investir em ações, é só você seguir passo a passo o que eles estão passando que você vai ter sucesso, vai ficar milionário. Na realidade, existem fatores externos que não são controlados por ninguém. É a economia, você vê, por exemplo, a pandemia, né? Quando a gente teve a pandemia, várias lojas fecharam, várias empresas quebraram. Muitas perderam valor. É claro que os ativos bons, eles se recuperaram com o tempo. E você, se teve ações desvalorizadas de ativos bons, depois você viu essas ações serem recuperadas e os valores subirem novamente. Mas não depende só de você. A gente vê o exemplo das próprias Americanas, com a fraude que teve nas Americanas, ela perdeu valor. Até hoje ela está passando por dificuldades e o Bradesco teve prejuízo. Ou seja, se empresas grandes com capacidade de análise muito mais avançadas, com vários profissionais especializados, não têm a capacidade de avaliar e prever o que vai acontecer, muito menos você. Então não acredite que você vai ter essa capacidade. Não pense que você vai ser capaz de vencer o mercado dessa forma. Não é assim que você vai vencer o mercado. Não é fazendo análise mirabolante, relatórios mirabolantes, coisas que empresas grandes fazem e muitas vezes fatores externos impedem elas de terem só ganhos com aquelas ações. Então aqui a gente vai falar agora, a gente já avançou, a gente já viu aqui os problemas que a gente enfrenta, o sofrimento, a gente já viu aqui os erros que a gente comete acompanhando pessoas simplesmente da forma como elas falam, tá? Não trazendo a verdade mais ampla para nós, mostrando que ações é uma forma muito boa de se guardar patrimônio e investir, mas ela é renda variável, ela tem volatilidade, você corre risco, e aí você precisa saber usar ferramentas para você se proteger. Eventualmente, todo mundo, não existe nenhum investidor, o Barsi, o Warren Buffett, que ganha sempre. Eles compram ações que perdem valor, mas ao longo prazo, se as empresas são boas, elas vão subir, elas vão se valorizar e as suas ações vão se valorizar junto. Então é fato isso, basta você saber escolher. E aqui a gente vai avançar para a análise que vai ser feita, como é a melhor forma de se escolher uma ação para você dormir tranquilo, você dormir em paz, você não está preocupado. Existem coisas que foram inventadas que a gente não precisa sofrer, a gente só precisa seguir. É fazer o simples, às vezes, resolve o nosso problema. Então existem coisas simples que a gente pode avançar aqui para a gente ter solução para esse problema de preocupação, de compra de ações com preocupação. Primeira coisa, leia com calma. Você pegue materiais bons, pegue materiais qualificados, de preferência livros, e você siga aquilo ali. Você entenda um pouco do mercado. Não precisa ficar desesperado. Você leia, acompanhe, claro, aqueles que você conhece, que você confia, mas não queira colher informação de tudo que é lugar, porque isso não vai te trazer bom resultado. No segundo momento, diversifique. Diversificar, muitos estudos já provaram que a diversificação protege por uma questão lógica. Se você, por exemplo, tinha R$1.000 investido na época da Americana e você investiu R$500 na Americana e a Americana quebra de uma vez, você perde a metade do seu patrimônio. Agora, se você investir no máximo 3% em um ativo, por exemplo, americano, você perderia R$30. E aí você pulveriza. O Warren Buffett, ele faz uma crítica algumas vezes, ele fala que se você sabe escolher ativos bons, você não pode diversificar muito, que você perde a oportunidade de você ganhar quando aquele ativo se valoriza. Mas quem falou que a gente consegue avaliar e ter certeza de todo mundo que vai ter resultado positivo no mercado econômico? Então a melhor coisa para quem não tem uma estrutura absurda, apesar de que ele investe em várias ações, em muitas que você não dá conta de investir. Mas ainda assim, claro que o patrimônio dele é muito alto, mas ainda assim diversificar não é pulverizar. Não é você pegar R$1.000 e botar R$10 em cada empresa, não é isso. Mas é você dividir esse valor por setores, dentro desses setores você dividir por empresas. Então escolheu as empresas de forma que você coloque um percentual de 3 a 5% ou 10% até em determinadas empresas, mas não passe muito disso. Então, diversificou, você protegeu o seu patrimônio. Então, recebeu o conhecimento, foi atrás, leu, diversificou, você protegeu o seu patrimônio e agora a gente passa para o terceiro passo. Qual é? A gente usar a fórmula de Benjamin Graham. Quem foi Benjamin Graham? Foi um dos maiores investidores até hoje. Ele foi o escritor do livro
Investidor Inteligente, que é uma bíblia para os investidores, quase todos eles já leram esse livro. Então, ele criou uma fórmula. Essa fórmula é absoluta, ela vai te salvar de todos os fatores? Não, porque a gente falou aqui dos fatores externos e a análise é feita de fatores internos aqui. Então, ela é analisada a empresa, você vai pegar dados da empresa, vai jogar nessa fórmula e com esses dados você vai escolher a ação e pronto. Se a ação é boa, você escolheu, você durma tranquilo e pare de olhar para o valor da ação, pare de olhar para a economia no sentido geral. Essa fórmula, antes de chegar na fórmula, eu quero primeiro te dizer o seguinte: primeiro você faça a escolha das empresas, ou melhor, dos setores e empresas que você pretende escolher. Um exemplo, eu sugiro aqui, tá? Existem a BEST, né? Que é aquela fórmula trazida pelo Barsi, que são os bancos, as elétricas, saneamento e telecomunicações. Seguro, saneamento e telecomunicações. Então, dentro desses setores, você escolhe as empresas. Mas tem outras também, tem indústria, tudo bem, tem varejo, tudo bem. Só que dentro dessa estratégia do Barsi, essas empresas são empresas que são setores mais perenes, que pagam dividendos com mais frequência, aquelas empresas que têm uma renda mais frequente e recorrente. Então elas acabam tendo uma proteção maior. Então, por conta disso, você deve escolher o setor. Quer escolher indústria, tudo bem. Quer escolher varejo, tudo bem. E aí depois a gente parte para a fórmula. Mas a ideia é que primeiro você escolha o setor. Então, eu sugiro para quem vai começar a investir, principalmente, escolher banco e elétricas. São perenes, são empresas grandes no Brasil. Então, eles têm uma segurança maior. Bancos grandes para quebrar é muito difícil. Então, escolheu os setores, você vai escolher as grandes empresas dentro daquele setor. Escolheu as grandes empresas dentro daquele setor, bancos, por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, são empresas grandes, financeiras ou seguradoras. Escolheu essas empresas grandes, aí você vai colocar na fórmula e vai ver se o preço dela está barato ou não, de acordo com a fórmula. Estando barato, você começa a investir, diversificando, começa a investir e não esquenta mais sua cabeça. Na fórmula de Graham, quais os elementos que ele traz aqui na fórmula? Ele traz aqui o valor justo da ação, o lucro por ação, ou seja, o valor justo é igual a raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor da ação. E aí como funciona isso? O 22,5 é o número fixo criado por Graham para ajustar a relação entre lucro e patrimônio. E aí você vai falar: pô, Marcos, mas você falou que era fácil, aí você me vem com uma fórmula. Primeiro, que a fórmula é simples, eu vou mostrar aqui para vocês. Segundo, que você tem, por exemplo, se tu quiser investir, você tem lá no Investidor 10, de acordo com a ação, tu clica na ação, ele já te dá a fórmula pronta. Então você não precisa se preocupar. A fórmula já está pronta. Então é uma escolha que você faz. Ou você investe e tem uma plataforma que te passe isso, ou você faz um cálculo que é muito simples, você não vai fazer de várias ações. Por exemplo, se tiver 5 ações, você joga na planilha, se você fazer isso uma vez. Depois que você estabelece ali, claro que de tempos em tempos, tu tem que fazer uma variável, a cada 3 meses, 6 meses, eu vou rever o preço justo da ação, e aí vendo o valor justo da ação, eu vou aplicar na fórmula e vou ver se a ação está cara ou barata, e a partir daí eu vou comprar. Então, o que é o valor, o lucro por ação? Lucro por ação é o seguinte: uma empresa ela tem um patrimônio que é composto por imóveis, conta bancária, crédito e várias coisas. E aí, dentro daquela ideia do patrimônio, a empresa, melhor, corrigindo aqui, vou falar do valor do lucro por ação e do valor por ação. Valor por ação, valor do patrimônio por ação. Como é o valor do patrimônio por ação? A empresa ela tem imóveis, tem créditos, tem um saldo bancário, tudo isso é um patrimônio. Se você pegar esse patrimônio todo e dividir pela quantidade de ações, esse vai ser o valor de cada ação. Então, é o VPA. E o LPA? A empresa, ela no ano, ela tem um lucro. Tira todos os custos dela, as despesas, e ela tem um lucro. O que é calculado desse lucro, do faturamento dela, tira as despesas do faturamento e sobra o lucro. Esse lucro dividido pela quantidade de ações é o lucro por ação.
Então a fórmula é basicamente a raiz quadrada de 22,5 vezes lucro por ação vezes valor patrimonial da ação. Mas aqui, como eu falei, no investidor 10, você aqui, por exemplo, vamos lá, Petrobras. Petrobras, você vai descendo aqui, ó, a fórmula de Benjamin Graham. Na fórmula de Benjamin Graham, o preço atual da Petrobras, da ação, está 37,99. Mas o preço justo dela na fórmula é 66,39. Tá? Então seria muito fácil aqui, por esse aplicativo do Investidor 10, você já sabe a fórmula Benjamin Graham, quanto deveria estar valendo a ação. Mas se você não tem a plataforma, você pode vir aqui, que essa parte é gratuita, você pode vir aqui nos indicadores da plataforma, ó, o lucro por ação e o valor patrimonial por ação. E aí você vai pegar aqui, vai calcular 22,5. Deixa eu tentar jogar a calculadora para cá para ajudar. 22,5 vezes 6,49 vezes 30,18 é igual a 4.000 e tal. Raiz quadrada, 66. Então aqui é muito simples, você joga na fórmula, ou seja, 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor por ação. E tira a raiz quadrada. A calculadora faz isso, a calculadora do computador faz isso. Não precisa se preocupar. Você vai jogar esse valor lá, ou seja, se você, enquanto quiser comprar Petrobras, ela está abaixo de 66, você vai comprar com o investimento que você vai fazer naquele mês. É claro que você já diversificou, você já colocou parte na renda da reserva de emergência, na renda fixa, você de repente vai comprar um pouco de fundos imobiliários, e aí o percentual que você direcionou para as ações, você vai pegar e vai fazer essa divisão. Vai ver a ação ali na tua carteira que tem mais ou menos, vai balanceando, aí eu tenho mais bancos, agora eu vou comprar um pouco mais de elétrica. Dentro das elétricas, quais elétricas eu tenho menos? E aí você vai fazer a escolha e vai comprar a ação usando essa fórmula, sem precisar ficar lendo relatório, sem precisar ficar lendo planilhas. Você vai pegar e vai comprar, porque você escolheu empresa boa, de setor bom e abaixo do preço que ela vale. O Graham inventou essa fórmula para você não ficar sofrendo, ele usou indicadores da empresa. Então você vai pegar, vai aplicar e vai chegar à tranquilidade de comprar uma ação sem preocupação. Então a ideia aqui desse vídeo é que você entenda que você pode investir em ações, você pode comprar, não precisa ficar desesperado vendendo e comprando, olhando para ações de empresas pequenas, desesperado querendo comprar. No futuro, você entendendo, você pode fazer isso, mas no primeiro momento você não precisa fazer. Você pode fazer usando fórmula simples. E aí compra e deixa. Se caiu o preço, tu comprou por 30, ela está valendo 22, continua comprando se você julga que aquela empresa é boa e que ela está dentro da sua distribuição de diversificação adequada. Acabou. Tá? Então, se inscreva no canal e curta esse vídeo para você acompanhar os novos conteúdos. Muito obrigado.